Meus irmãos, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Conseguimos mais um mês, irmãos. Mais um mês nós estamos aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 24, verso de número 13. Eita, Mateus veio, Josiane, esqueça Nayara, não é isso? Ó, Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe. Vocês ficaram sabendo do pregador internacional que estava aqui ontem? Teve um pregador internacional ontem aqui, lá da Bahia, lá de Feira de Santana. Pregou quase 2 horas aqui. Geralmente as pessoas pregam 5 minutos e sai aqui. O menino ficou. Foi, Marcelo? Eu tive que puxar o paletó do menino. Meus irmãos, Lucas 24, 13. Todos acharam um dia que eu vou morar no céu. Desse jeito você falou, você não vai, não, mano. Vou morar no céu. Mano, sangue de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus. Só a diaconisa Clara entendeu. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não conhecessem. Verso de número 30. E aconteceu que estando com eles no shopping, na churrascaria, e aconteceu que estando com eles tomando o pão, os abençoou e partiu-lhe e deu-lhe. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram uns para os outros: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho falava e quando nos abrias as Escrituras? Senta glorificando ao Senhor. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus na terra, que dura cerca de 3 anos e meio, nós vamos ter a percepção que foi intenso demais. Foram 3 anos e meio de milagres, de conversões, de mudanças radicais, aonde começou apenas com poucos, e o poder era tão grande que já tinham quase 500. Pessoas de diversos lugares, como tem hoje aqui. Tem de Inhambu, não é isso? Inhambu, lá no Inhambu. A cidade lá como que é? A sua, Zé? Não é Inhambu também? Inhambu, sei lá, Mimoso, Inhambu. Tem de Feira de Santana. Tem de várias regiões. E todos foram se agregando para ouvir e ver os milagres do Senhor. Pessoas abandonavam profissões, pessoas abandonavam família, abandonavam seus projetos com o único intuito: caminhar com Jesus. E durante essa caminhada eles viram a multiplicação, eles viram transformações, eles viram caminhar sobre as águas. Ou seja, tudo aquilo que eles não conheciam,
tudo aquilo que eles não sabiam, eles presenciaram. O mais forte é que parece que quanto mais você conhece e sente essa presença, mais você quer sentir. Só que acontece que os planos de Deus, eles não são nossos. Jesus, ele morre na cruz. Como é que fica a cabeça daqueles agora que acham que as coisas vão ser do seu jeito? Se a gente entender bem, a história vai dizer que um dos motivos de Judas ter traído Jesus, irmão Reginaldo, foi porque Judas quis que o Senhor implantasse o seu reino de forma violenta. Ele achava que Jesus vinha e ia destronar os romanos na base da guerra. Esse foi um dos motivos. E quando ele percebeu isso, ele se frustrou. Mas aí que é o grande problema. A gente se frustra com aquilo que a gente não conhece. Mas eu tenho um recado para você essa noite. Pode ter saído do teu controle, ou daquilo que você achava que deveria ser, mas nunca sai do controle nem da mão de Deus. Os planos de Deus não serão frustrados. Os propósitos, os projetos de Deus, eles irão se cumprir. O problema é que quando chega a sexta-feira, da minha e da tua vida, como é que nós vamos encarar esse problema? Ou seja, quando chega um dia mal na minha e na tua vida, porque para e pensa, você daí ou não, crente? Seguir Jesus enquanto ele está multiplicando o pão é fácil. Seguir Jesus enquanto ele está curando é fácil. Quando ele está libertando é fácil. O duro é seguir Jesus quando as coisas não acontecem da forma que nós achávamos que deveria acontecer, que nós achávamos que deveria acontecer. O duro é seguir Jesus quando o teu coração está frustrado, quando a tua mente está frustrada, quando o teu projeto está frustrado. Mas eu disse o teu, não o projeto de Deus. Eles entram, muitos. Quando eu paro e eu vejo que cerca de 380, irmã, eu disse 380 discípulos, Renato, deixaram de ser batizados com o Espírito Santo, porque não conseguiram esperar cerca de 10 dias. Ouça isso, é muito forte. Cerca de 10 dias, porque o Pentecostes significava 50 dias. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ainda fica na terra por quantos dias? 40. Então faltava 10 dias para o Pentecoste. E tem gente desistindo que não estão perto. O Senhor fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí o povo vai embora, 380. Por quê? Porque não aconteceu como a gente quis. Só que o interessante é isso, cooperador Marcelo. A sexta-feira foi difícil para você? Foi difícil para mim. É difícil para todo mundo. Porque a sexta-feira é o momento, escuta isso, por favor. A sexta-feira é o momento, Geilson, em que você não tem controle. Oh, glória. A sexta-feira é o momento onde você não tem domínio. Aonde o dia mal chegou, Josiane. Aonde chegou o momento de dificuldade. Só que a Bíblia nos ensina o quê? Havendo feito tudo isso, ficais firme. Havendo se revestido de toda a armadura, ficai firme, para que possais suportar a sexta-feira da tua vida. O sábado é o dia da espera. E entre nós, dura coisa, ô Espírito Santo, dura coisa é falar para quem está sofrendo, ô Calabai, espera mais um pouquinho. Dura coisa é falar para quem está sentindo a dor, para quem está padecendo, espera mais um pouquinho. Só que quando você não pode resolver, quando eu não posso resolver,
Eu tenho que esperar o agir do meu Deus. Porque o meu Deus sabe que o sábado é necessário. Porque se a cada grito que eu der, Ele me socorrer e Ele me atender, eu nunca serei montado da forma que Ele quer. Eu nunca serei lapidado. Eu serei um crente menino. Eu serei um crente que precisa de ver a multiplicação toda hora. Eu serei um crente que precisa ver, oh Deus da minha alma, andar sobre as águas toda hora. Mas quando você amadurece, quando você cresce, você já não serve Ele pelo milagre. Você já vira um servo. Você já vira um da orelha furada. Não é mais por milagre, é por quem Ele é. Só que o sábado chega, o domingo chega. O problema é que depois de passar por esse processo, como é que está a tua ótica? Aonde é que está o teu coração? Aonde é que está a tua mente? Aonde é que está as tuas forças? Eu preciso te dizer, irmão, assim como você está fraco, tem muita gente fraca também. O que vai diferenciar é para onde você está olhando. O que vai diferenciar é onde está o foco da tua vida. É difícil para todo mundo. E a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, e poucos entrarão por ele. É difícil mesmo. Dói mesmo. Não é um evangelho de facilidade, da gente querer que aconteça como nós queremos que aconteça. Não dói. Chegou domingo. Você está aí, crente? Tem um grupo de mulheres que estão sentindo uma dor profunda. Me ajuda a pregar, por favor. Pega na mão com todo carinho essa pessoa no teu lado. Pega na mão com todo carinho e fala para essa pessoa assim: aleluia, o medo. Melhor, fala, o medo não pode te parar. A frustração não pode te parar. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Você acha que aquelas mulheres não tiveram suas mentes atacadas? Vai fazer o quê? Domingo de manhã, fica dormindo. Vai fazer o quê? Domingo de manhã não tem razão, não tem motivo. Afinal, tem uma pedra grande que você não consegue tirar. Tem uma pedra grande que você não suporta. Só que a Bíblia me disse uma coisa: oh glória, oh glória. No momento de sofrimento delas, na sexta-feira, no desespero, elas estão preparando perfumes. Oh glória! No momento do desespero delas, elas estão preparando perfume, como quem diz assim: no sábado eu não consigo fazer nada, no sábado, segundo a lei, eu preciso me esperar, mas no domingo ninguém me segura, mas no domingo ninguém me segura, mas no domingo. Tem uma pedra? Não sei, eu estou indo. Você vai encontrar dificuldade. Eu não sei, eu estou indo. Aleluia. Você vai encontrar guardas guardando a entrada. Eu não sei, eu estou indo. Por que você está indo? Porque aquilo que eu tenho preparado para Ele eu vou entregar. Porque aquilo que é dele eu vou entregar.
Quando elas chegam lá, elas percebem que a pedra foi removida. Só que tem um povo que ficou em casa. E vai saber, Jennifer, pela boca dos outros. Só que aí que é o grande problema. Mesmo você falando para os outros, Ele ressuscitou, as pessoas precisam sentir e ver. Mesmo que você falou que a pedra foi removida, as pessoas ainda não acreditam. Aonde que está a nossa ótica? A nossa ótica está sendo que Ele ressuscitou, ou que eu preciso abandonar e voltar para Emaús? Aonde que está a ótica? Aonde que está? Porque a dificuldade vai acontecer em todos os momentos. A Bíblia diz que no mesmo dia, eu disse? Eu disse? No mesmo dia da ressurreição, tem gente abandonando a Cristo. No mesmo dia da ressurreição, tem gente voltando. Eu vou falar, irmão. Tem gente voltando para a aldeia. Ô Espírito. Ô Espírito. Eu não sei você, irmão, porque cada um sabe de si. Mas tem muito tempo que o Senhor me tirou da aldeia. Porque o Senhor olhou para mim, Mateus, e falou: a aldeia não te cabe mais. O que eu tenho para você, oh meu Deus, é muito maior. Aí a gente está querendo voltar para a aldeia. Pastor, o que é voltar para a aldeia? Os costumes, para o jeito carnal que vivia, para a forma carnal que nós vivíamos. Porque todo aquele que sai de Jerusalém, ouça isso, todo aquele que sai de Jerusalém, ele já entra num declínio, porque Jerusalém está no alto. Eles estão vindo 11 quilômetros, eu disse? É muito rápido. É muito rápido. Para você chegar até a presença, às vezes é tão difícil. Mas para você sentir perdido, é muito rápido. 11 quilômetros, Caroline. Uma caminhada de meio-dia. É muito rápido. É muito rápido. Eu começo a pregar agora. No dia que eles renunciaram a Cristo, no dia que eles abandonaram a chamada, no dia que eles estão retrocedendo, e a Bíblia está falando que eles estão andando, e mano, eu fico, é tremendo isso. A coisa mais difícil que vai ter, irmã Maria, é achar alguém para te levar para Cristo. É muito difícil você achar alguém para te levar para Cristo. Agora, para você voltar para Emaús, tem um monte de gente que até no colo te prega. Para você voltar para a aldeia miserável, tem um monte de gente que te faz carinho. Para te levar para a aldeia, aonde foi o fracasso da tua vida, tem muita gente que vai falar palavras para te agradar. Estão indo em dois. E a Bíblia diz que eles estão conversando entre si e se fazendo perguntas. Pensa comigo, você está aí, crente? Quem de nós, se tiver aqui essa pessoa, levanta a mão que eu preciso te conhecer, você precisa me explicar. Quem de nós que não faz questionamento? Quem de nós que não tem os seus questionamentos? Por quê? Por que, Jackson? Por que acontece? Por que é assim? Por que é tão difícil? Por quê? Jó questionou, mas não murmurou. Questionar faz parte. Eles estão conversando entre si, questionando. Como quem diz: eu larguei tudo, porque eu achei que seria diferente. Eu abandonei tudo, porque eu esperei que seria algo, olha, que ia mudar tudo. Agora, porque nós estamos frustrados, nós estamos voltando a acreditar mais.
Você percebe que os dois estão caminhando, mas os dois estão perdidos. Você percebe, quando você caminha com quem está perdido, você irá se perder também. Aí a Bíblia é muito clara para falar que um deles era Cleópas. Será que o outro somos nós? Meu Deus! Um deles tem nome, é o Cleópas. Mas e o outro? Eles estão caminhando por causa da dor, por causa da frustração, por causa daquilo que está dentro do coração deles, fazendo aquela situação. Mas bendito seja o Cristo da ressurreição. Mas bendito seja o Cristo que entende e que não liga para aquilo que nós falamos, mas conhece aquilo que nós sentimos. Porque a Bíblia diz que enquanto eles estão caminhando, discutindo entre si, falando sobre as coisas que haviam acontecido, sobre toda a dúvida, toda a incerteza, a Bíblia diz, olha isso, pelo amor de Deus, que o mesmo Jesus, o mesmo Jesus, você não entendeu isso? É o mesmo, não foi outro, foi o mesmo Jesus. Se apresentou perante eles. Foi o mesmo Jesus. Que Jesus é esse, pastor? O Jesus que te encontrou na overdose, o Jesus que te encontrou na bebida, o Jesus que te encontrou na prostituição, o Jesus que te encontrou desprezado, o Jesus que te encontrou, irmão, sendo humilhado. É esse mesmo Jesus que está aqui essa noite falando pra gente. Não vai voltar para Emaús. Não vai voltar para Emaús. Você até quis voltar para Emaús, mas o Senhor está te pegando no caminho, no caminho, no caminho. Sabe o que é fantástico? Porque a Bíblia diz que eles não estão reconhecendo, porque os olhos deles estão como fechados. Aí eu vou entender que Paulo fala em Coríntios, porque o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos. Pastor, eu não entendi. Escuta, você está aí ou não? Escuta, irmão, porque eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. Exatamente o que está acontecendo aqui essa noite. O mesmo Jesus que se encontrou contigo aparece para você essa noite e começa a falar através desse cano velho, através desse cano enferrujado, através desse cano falho. E esse mesmo Jesus está falando: eu não abro mão de você. Mas tem muita gente, escuta. Tem muita gente que está igual aqueles dois discípulos caminhando para Emaús. Como, pastor? Estão cegos, porque o diabo cegou, porque o diabo circundou o coração, porque o diabo foi lá, irmão, e fechou o coração, e fechou o ouvido. Mas eu tenho recado pro inferno essa noite. Eu tenho recado pro inferno essa noite. O meu Jesus não entra numa batalha para perder. O meu Jesus não entra numa batalha para perder. O meu Jesus não entra numa batalha para perder. Se ele entrou na batalha da tua vida, eita, Deus me passou aqui. Se ele entrou na batalha da tua vida, é forte isso. O mesmo Jesus. E o que eu amo Jesus é isso. Jesus se apresenta para eles. Eles estão cegos. E Jesus não vai fazer por força. Vamos caminhando. Aleluia, Deus. Vamos caminhando. Aleluia. E não caminhar. Aleluia. Eu estou te falando da palavra. Aleluia, Deus. Não é tão forte que eles não percebem que é Jesus. Que eles começam a falar: és tu peregrino em Jerusalém? Só você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? As coisas que diziam de Jesus, um homem poderoso em obras, profeta. O diabo desvirtuou tanto a mente do discípulo. Olha isso, pelo amor de Deus. Por que os discípulos seguiam Jesus? Me ajuda, por que os discípulos seguiam Jesus? Por que, Zé?
Porque eles tinham certeza que ele era Cristo. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Porque nós temos a certeza que ele é o Senhor. Só que o diabo trabalhou tanto na mente daqueles discípulos que eles já não enxergam ele mais como Deus. Está enxergando ele como profeta. Ele tem muita honra, mas é só um profeta. E o diabo colocou na cabeça de muita gente, é só um profeta. O diabo colocou na cabeça de muita gente, ele não vai voltar. Pode viver da maneira que você quiser, pode voltar para Emaús. Pode voltar e viver do jeito que você quer. Pode abandonar, pode deixar lá e volta para Emaús. Josiane, amigo abandona. Homem abandona. Família abandona. Oh, Espírito Santo. Quem prometeu estar junto com você abandona. Mas ele continua caminhando. Você não está vendo ele. O diabo te cegou de tal maneira que você não percebe. Mas ele continua caminhando do teu lado. O diabo continua cegando o teu coração, cegando os teus olhos, cegando o teu sentido. Mas ele não te abandona. Continua caminhando. Continua andando, você desprezando ele, você diminuindo ele, falando que não é Deus, que é só um profeta, mas ele conhece e está falando isso, porque o diabo chegou, mas eu não abandono ele. Só tem um problema, me pergunta qual? Mais forte. 11 quilômetros passa muito rápido. Entendeu isso ou não? Significa que a decisão tem que ser rápida. Afinal, tu é discípulo, tu não é multidão. Significa que a decisão tem que ser rápida, porque 11 quilômetros passa rápido. Ele está caminhando com você. Eu amo isso demais. Porque ele caminha com você, mas ele não obriga você. A Bíblia diz que quando está acabando o dia, ele faz que vai passar para outro lugar para ir mais longe. Você está aí ou não, crente? A Bíblia diz em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Olha isso, Jennifer. Não foi você que chamou ele, mas ele que chegou na tua porta. Ele que chegou na tua porta e está batendo. E ele fala mais: se abrir eu entro. Se abrir eu entro. Se abrir eu entro. Se abrir eu entro. Você não está entendendo? Eu vou falar mais claro, irmão. O diabo fechou teu coração. O diabo fechou teus olhos. Mas o Senhor está falando: se abrir eu entro. Se abrir eu entro. Se abrir eu entro. Aí ele está falando assim, e fazendo o que ia passar para mais distante. Doido para alguém chamar ele. Me ajuda? Me ajuda, pega na mão. E fala assim: não vamos deixar ele passar. Convida ele para entrar. Convida ele para entrar. Eu calabar, sei, vai calar, eu sei, vai calar. Convida ele para abrir seu coração. Convida ele para tirar essa guerra na tua alma. Convida ele. A Bíblia diz que eles vão convidar. A Bíblia diz que eles vão constranger ele de tal maneira. Me pergunta por quê? Porque quem precisa dele somos nós. Nós temos que constranger ele a ficar. Nós temos que constranger ele. Senhor, eu sei que eu não fui o discípulo que eu deveria ser, mas eu estou falando para o Senhor: não vai embora, não, fica. Senhor, eu vou te constranger de tal maneira. Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou falho, mas eu estou pedindo: não vai embora, não, fica. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei.
ainda é o pedido. Você está aí ou não, crente? O pedido de um servo que estava desistindo, Dudu. Constrange o coração de Jesus. Você não entendeu isso, irmão? Só o Zé entendeu, você não entendeu isso. O coração de alguém que estava desistindo. O pedido de alguém que estava abandonando. Está constrangendo o coração de Jesus. Ele entra para ficar com eles. Olha e pensa comigo. Ele entrou para ficar com eles? Sim ou não? Ele entrou para passar a noite com eles? Não. Ele entrou porque ele tinha uma missão. Jesus não vai na casa de ninguém por ir, ele vai porque ele tem missão. E isso eu aprendi com ele. Só ir na casa das pessoas se tiver missão, irmão. E por ir não adianta, que não vai acontecer comigo não. Jesus, ele entra não para fazer uma visita para eles, não. Ele entra porque tem servos que estão cegos. Porque tem servos que estão sendo dominados pelo diabo. Ele entra com eles. Bendita a mesa do Senhor. Bendita a mesa do Senhor. Não, você não entendeu a importância dessa mesa. Se tiver coragem, me pergunta por quê. Porque o diabo colocou na tua cabeça que a mesa não era importante. Porque o diabo colocou na tua mesa que não precisava ceiar. Porque o diabo colocou na tua mesa que era apenas mais uma mesa. Só que o que o diabo não entendeu é que quem participa dessa mesa, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo é o Cristo ressurreto. Porque na mesa será revelado. Porque na mesa os teus olhos se abrirão. Porque na mesa o plano do diabo cai por terra. Porque na mesa a cegueira espiritual acaba. Porque na mesa o coração contaminado é purificado. Porque na mesa aqueles que queriam desistir vão mudar de ideia. Sentado. Eu disse, sem show, sem espetáculo. Tá aí ou não, crente? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! E não partiu do pão. E no partido pão. E no partido pão. Ninguém parte o pão como ele parte. Ninguém parte o pão como ele parte. E no partido pão. Eles enxergaram e falaram: Glória a Deus. Você está aí ou não, crente? Guarda isso pro resto da tua vida. Coloca isso na capa da tua Bíblia. Tudo que o diabo quer é que você saia da comunhão. Porque enquanto você não está na comunhão, o diabo trabalha na tua mente, na tua visão. Você fica cego. Você fica na carne. Você fica com o teu coração contaminado. Cutuca essa pessoa do teu lado e fala para ela: essa noite, vem para a mesa.
Vem para a mesa. Porque na mesa os olhos são abertos. E quando os olhos são abertos, eles olham e cadê Jesus? Eita, glória. Jesus não perde tempo. Jesus levanta um discípulo aqui. Eita glória. E já corre para levantar outros lá em Jerusalém. Você está aí ou não? O que eu amo é o comentário que fica depois. A gente estava desistindo. A gente falou que seria o último culto. A gente falou que seria a última ceia. Mas você viu que veio nos buscar? Eu tô arrepiado aqui, irmãos. Eu tô arrepiado aqui, irmãos. Eu tô arrepiado aqui porque ele tá falando verdade, não é de mentira. Você tá achando que ele apareceu só pra se mostrar pra você? Só pra você falar que você tem intimidade? Só pra falar que você é espiritual? Não. Eita Deus! Aí os dois começam a conversar e falar: agora eu tô entendendo, eu tava cego, mas o meu coração ardia. Cheio de problema, cheio de dor, mas o coração ardia. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: por um acaso o teu coração não ardia? Por um acaso não ardia quando ele falava conosco? Por um acaso você não ouviu a voz dele falando: eu não abro mão de você? E eu termino aqui. A Bíblia diz que já era. Vai! A Bíblia diz que já era tarde. Tá aí ou não? Me ajuda a pregar? Me ajuda a pregar? Aperta até falar aleluia. Aperta até falar aleluia. Irmão, na força da leva barriga, irmãos. Eu tô com uma raiva do inferno essa noite, irmão. Eu tô com uma raiva do cão essa noite, Deus. Aperta a mão dessa pessoa e fala pra ela assim: o inferno tá tendo dois trabalhos. Vai, me ajuda, mais alto, mais alto. O inferno tá tendo dois trabalhos. Ele me veio. Ele me veio. Ele me veio. Ele me
debaixo da autoridade do Espírito Santo. Começa a sentir o toque aí do Espírito Santo. Começa a sentir o toque de Deus. Você não fica na meia. Você não fica na meia. Você não fica na meia. Você só não pode falar depois de uma coisa: que o Senhor não tentou te resgatar. A escolha é sua. Então as suas consequências. Então as suas consequências. É uma escolha sua. Escute isso aqui, irmão, eu termino aqui. Você sabe qual é o significado de Emaús? Olha aí, senhor Girão. O significado do homem Emaús significa terra de águas quentes. Sabe o que é isso, Mateus? É o diabo falando para mim e para você. Vai ficar em Jerusalém para quê? Vai para o cobertor. Vai satisfazer a sua carne. Vai passear onde você quiser. Vai curtir o que você quiser. Vai satisfazer a tua carne. Fica no lugar de água quente, porque assim agrada o teu corpo. Mas tem discípulo falando, sabe o quê? Desculpa a minha carne. Desculpa a minha carne. Eu estou voltando para Jerusalém. Porque Jerusalém é a terra da promessa. Porque Jerusalém é a terra da promessa. Cutuca que a gente acaba. Cutuca para ver se foi tocado por Deus ou não e acaba. Olha para essa pessoa com autoridade, irmão. Debaixo da autoridade do Espírito Santo está ligando. Olha com autoridade e fala para ela. Vai fazer a vontade da carne e vai ficar com a promessa. Não, irmão, vai com coragem, chegando no quê? Eu estou pegando aqui, não estou comendo no céu, não estou comendo no quê? Vai ficar com a vontade da carne, ou vai ficar com a promessa. Ô vontade de continuar, irmão. Vontade de continuar, irmão. Vou subir uma labareda aqui, irmão. E a gente termina aqui, irmão. Vamos tentar terminar.
Me mostra os dois comendo pão. Me mostra os dois comendo pão. Eles nem comeram pão. Porque o importante era a comunhão da mesa, nunca vai ser o comer. Quando eles perceberam que Jesus não estava lá, já era tarde, já estava escuro. E o corpo falando, sabe o quê? Fica em casa. Descanse. Está cansado? Está cansado? Aí os dois olhando, falando, tu vai conseguir dormir? Depois de encontro com ele, tu vai dormir? Depois dele ter te resgatado, tu vai dormir? Depois de ele não ter te abandonado, tu vai dormir? Eu também não vou. Tem mais alguém que não conseguiria dormir, irmãos? Já que a gente não vai conseguir dormir, não vamos esperar amanhã não. Vamos voltar agora. O inferno riu quando você falou que você ia parar. O inferno riu quando você falou que você ia abandonar. Agora o inferno está tendo que vir. Você voltando para a promessa, renovado pelo Espírito. Quer saber o mais interessante? Quando ele chega em Jerusalém. Que eles acham que eles vão contar a novidade. Ele já apareceu aqui também. Ele resgatou vocês lá. Você está aí ou não, crente, por favor? Ele resgatou vocês de lá, mas não deixou de dar assistência aqui. Se coloca de pé, não sei.